Sansão é uma das figuras mais fascinantes do Antigo Testamento, pois sua vida é marcada por feitos de coragem e demonstrações impressionantes de poder. Escolhido por Deus antes mesmo de nascer, ele recebeu uma missão clara: começar a libertar Israel do domínio dos filisteus. Desde sua juventude, já se percebia que não era um homem comum e que o Espírito do Senhor o impulsionava para realizar atos que nenhum outro conseguiria. Um dos primeiros registros de sua força aconteceu quando, a caminho de Tímina, um leão surgiu de repente para atacá-lo. Qualquer outro homem teria sucumbido diante da fera, mas Sansão, tomado pelo poder divino, rasgou o animal com as próprias mãos, como quem rasga um cabrito. Esse episódio não foi apenas uma demonstração de sua força, mas também um sinal de que Deus o havia separado para algo extraordinário. Ao longo dos anos, Sansão se tornou o terror dos filisteus. Em certa ocasião, foi cercado por 1000 homens armados prontos para destruí-lo. Em vez de fugir, ele pegou o que estava à sua disposição, a queixada de um jumento. Com ela, derrotou todos os inimigos um por um, até que a vitória fosse completa. Esse feito se tornou lendário e espalhou-se rapidamente, mostrando que nenhum exército poderia resistir ao escolhido do Senhor. Outro episódio marcante foi quando, em uma demonstração de ousadia, Sansão foi até Gaza, uma das principais cidades filisteias. Ali, cercado por soldados durante a noite, ele arrancou os portões da cidade, enormes e pesados, e os levou até o alto de um monte, como um troféu de desafio contra seus inimigos. A cena não apenas humilhou os filisteus, mas também reforçou que a força de Sansão não tinha limites quando vinha da parte de Deus. Essas vitórias revelavam muito mais do que músculos ou habilidade de combate. Elas eram um lembrete para Israel de que Deus ainda estava presente, cuidando e levantando libertadores em tempos de opressão. No entanto, apesar das façanhas, a vida de Sansão já mostrava sinais de fragilidade em outro aspecto: sua relação com as paixões humanas. Enquanto vencia batalhas externas com facilidade, começava a enfrentar batalhas internas que no futuro se tornariam ainda mais perigosas. Sua história é um retrato vivo de como o poder sem disciplina pode levar a grandes conquistas, mas também a quedas profundas. Ainda assim, nesse primeiro momento de sua trajetória, Sansão era visto como o campeão de Israel, um instrumento divino que fazia os inimigos tremerem e o povo acreditar novamente na intervenção do Senhor. Depois de tantas vitórias que o tornaram temido entre os filisteus e respeitado em Israel, Sansão revelou a maior vulnerabilidade de sua vida: o coração entregue às paixões. O homem que parecia invencível diante de exércitos inteiros se mostrava frágil diante do amor enganoso. Foi nesse contexto que Dalila entrou em sua história, uma mulher que não apenas despertou sua afeição, mas também foi a chave usada pelos filisteus para derrotá-lo. Eles a subornaram com uma grande quantia de prata para descobrir o segredo de sua força, e Dalila aceitou o desafio, transformando-se em uma sombra perigosa ao lado do guerreiro de Israel. Determinada, ela começou a insistir, pedindo-lhe repetidamente que revelasse o mistério por trás de sua invencibilidade. Sansão, inicialmente desconfiado, mentia para testá-la, dizendo que perderia a força se fosse amarrado com cordas novas ou preso com tiras frescas. Porém, todas as vezes, os filisteus surgiam para capturá-lo, e Sansão os derrotava sem dificuldade. O jogo de Dalila parecia um teste constante, mas em vez de perceber a armadilha, Sansão foi cedendo ao seu encanto. O texto bíblico mostra sua insistência diária, pressionando até que ele não suportasse mais. Foi então que, cansado de resistir, abriu seu coração e revelou o segredo: seu voto de Nazireu. Ele explicou que nunca uma navalha havia passado sobre sua cabeça, pois desde o ventre materno fora consagrado a Deus. Se perdesse o cabelo, sua força desapareceria, porque era o símbolo da aliança com o Senhor. Essa confissão selou o destino do homem mais forte da Bíblia. Dalila aproveitou-se da confiança dele e, enquanto Sansão dormia em seu colo, chamou alguém para cortar-lhe as 7 tranças. Quando os filisteus vieram, ele tentou reagir como antes, mas percebeu, tarde demais, que o Espírito do Senhor já não estava com ele. A captura foi cruel e humilhante. Os filisteus não apenas o prenderam, mas também lhe arrancaram os olhos, transformando-o em um cego derrotado. Levaram-no à cidade de Gaza, onde foi colocado em grilhões de bronze e forçado a girar a mó, como um animal de carga. O guerreiro que um dia derrubara portões e vencera batalhas, agora era motivo de zombaria pública.
exibido como troféu de vitória diante dos inimigos. A queda de Sansão é uma das passagens mais impactantes da Bíblia, pois mostra como a autossuficiência e a falta de vigilância podem abrir portas para a ruína. Ele quebrou sua aliança com Deus ao revelar o segredo da consagração, e o preço foi perder não apenas a força, mas também a liberdade e a visão. Essa fase de sua vida marca a transição entre o auge glorioso de um herói e o vale profundo da derrota, onde apenas a misericórdia divina poderia oferecer esperança. Na prisão, Sansão viveu o momento mais sombrio de sua trajetória. O homem que já havia sido temido por nações inteiras agora girava uma mó, como um animal, cego, humilhado e enfraquecido. Essa imagem não era apenas física, mas também espiritual. Um herói que, ao confiar mais em si mesmo do que em Deus, havia perdido sua força e sua direção. Entretanto, é justamente nesse cenário de derrota que a história toma um novo rumo. A Bíblia descreve um detalhe aparentemente simples, mas carregado de simbolismo. O cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Esse crescimento não era apenas um sinal físico, mas um lembrete de que a aliança de Sansão com Deus ainda não havia sido completamente apagada. O Senhor não havia terminado sua obra na vida daquele homem, e mesmo na fraqueza, a esperança estava renascendo. Os filisteus acreditavam que sua vitória era definitiva. Transformaram Sansão em espetáculo de zombaria, celebrando nos templos o poder de seu deus Dagon, como se ele tivesse derrotado o Deus de Israel. Contudo, em meio às correntes, Sansão começou a enxergar com os olhos da alma o que não havia visto com os olhos físicos: sua total dependência de Deus. No cárcere, longe da glória, sem os aplausos, sem vitórias, ele teve tempo para refletir sobre seus erros. O orgulho que o fazia acreditar que era imbatível deu lugar à humildade de quem reconhece que toda a força vinha do Senhor. Assim, o homem que parecia acabado começou a ser restaurado no silêncio da prisão. Esse período de cativeiro mostra como Deus pode transformar a derrota em escola de vida. Sansão, que antes desprezava sua consagração, agora entendia que sem comunhão com o Senhor não havia vitória. Sua fraqueza abriu caminho para um recomeço espiritual, e sua humilhação o aproximou da única fonte verdadeira de poder. A cada dia que passava, não era apenas seu cabelo que crescia, mas também sua fé, sua consciência e sua disposição em cumprir a missão para a qual fora chamado desde o ventre. O cárcere que parecia o fim tornou-se o cenário de preparação para o ato mais marcante de sua vida. É nesse ponto da narrativa que o herói caído começa a se tornar, novamente, um instrumento de Deus, não pela autossuficiência, mas pela dependência total da graça divina. O clímax da história de Sansão acontece no grande templo dos filisteus, quando milhares se reuniram para oferecer sacrifícios ao deus Dagon e zombar do herói caído. Cego, debilitado e levado como espetáculo, ele foi colocado no centro do templo, entre as colunas que sustentavam a estrutura. Para a multidão, aquilo era um momento de celebração e de triunfo contra Israel. Para Sansão, porém, era a oportunidade de entregar sua vida ao Senhor de forma plena. Com humildade e sinceridade, fez sua oração final. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, para que eu me vingue dos filisteus. Esse clamor não era mais a arrogância de quem confiava em si, mas o pedido de um homem quebrantado que reconhecia que toda a força sempre pertenceu a Deus. Então, com suas mãos apoiadas nas colunas centrais, Sansão reuniu suas últimas energias, e o poder do Espírito de Deus voltou sobre ele. Empurrando com determinação, derrubou as estruturas que sustentavam o templo, fazendo com que todo o edifício desabasse sobre os príncipes e sobre a multidão que assistia. Naquele ato, Sansão derrotou mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. Foi sua forma de cumprir a missão para a qual havia sido separado: libertar Israel da opressão filisteia. Sua queda não foi o fim, mas o cenário de uma redenção final. O herói, marcado por erros e fraquezas, terminou sua trajetória como alguém que entregou sua vida em sacrifício, sendo lembrado como um instrumento da justiça divina. A história de Sansão nos ensina que não importa quão grande tenha sido nossa falha, Deus pode transformar a derrota em vitória e usar até mesmo nossas fraquezas para cumprir seus propósitos. Assim como o cabelo de Sansão voltou a crescer, a esperança também pode renascer na vida de quem se volta ao Senhor. Por isso, se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal Sementes da Fé, ative as notificações e
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus nunca desiste de nós. A trajetória de Sansão mostra que a verdadeira força está em reconhecer nossa dependência do Senhor e entregar a Ele cada detalhe da nossa vida.